Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. Meu nome é Hilton e a gente vai estar com vocês aqui nesse vídeo falando um pouquinho sobre o assunto de hoje, que são os recursos. Então a nossa ideia é esclarecer para vocês, conceituar que recursos são esses que nós estamos trabalhando na nossa disciplina, especificamente recursos materiais e patrimoniais. Bom, se a gente for pesquisar um pouquinho na bibliografia que tem disponível, a gente vai ver que existem vários tipos de recursos. Então, os recursos podem ser materiais, patrimoniais, recursos de capital, recursos humanos e recursos de tecnologia ou tecnológicos, ok? Bom, os recursos materiais, a grosso modo, eles estão relacionados a todo material, matéria-prima, insumo, produtos, ferramentas, material para manutenção que está disponível na empresa para diretamente o processo produtivo, para atender aos clientes internos e externos ou ainda para que se dê apoio às áreas de manutenção, por exemplo, com ferramentas, lubrificantes e peças e por aí vai. No caso dos patrimônios, é tudo aquilo relacionado a o que compõe o patrimônio da empresa. Né? O pessoal que já estudou contabilidade vai ver que os ativos da empresa são compostos também por patrimônios. Esses patrimônios eles devem ser administrados de uma forma adequada. Então nós temos aí desde instalações, fábricas, automóveis, né, que compõem aquilo que a gente chama de patrimônio. Nós vamos detalhar um pouquinho mais na nossa disciplina mais adiante. Nós temos também os recursos de capital, que são aqueles especificamente relacionados à questão financeira, dinheiro. Então, também são recursos que devem ser administrados e estão disponíveis, e muitas das vezes, para que se invista até mesmo em recursos materiais, patrimoniais ou em recursos humanos e tecnológicos. Os recursos humanos são aqueles relacionados às pessoas que planejam, executam, controlam, operacionalizam todo o sistema produtivo, administrativo da empresa. E nós temos os recursos tecnológicos, que apesar de estarem baseados, na maioria das vezes, em recursos de tecnologia de informação, nós vamos deixar aqui mais abrangente para recursos tecnológicos como sendo aqueles que reúnem um conjunto de conhecimentos para resolver um determinado problema dentro do nosso caso aqui, o processo produtivo, ok? Bom, então nós sabemos que todos esses recursos, eles precisam ser administrados, eles precisam ser gerenciados para que você tenha o melhor resultado em termos de eficiência e atendimento aos objetivos para os quais cada um desses recursos foram adquiridos ou foram direcionados, ok? Bom, e a gente sabe que a má gestão desses recursos tem impactos. No caso específico de recursos materiais ou patrimoniais, nós temos algumas estatísticas aqui que são baseadas nos livros que nós adotamos na nossa disciplina. Então, alguns autores, eles colocam que, por exemplo, 16% dos programas de produção, daquilo que é planejado para ser produzido num determinado período, numa máquina, num determinado turno de produção, não podem ser executados por falta de materiais. Então, há um planejamento para se produzir, mas na hora de produzir, percebe-se, verifica-se que não existem os materiais adequados. Isso vai se traduzir em quê? Em custos altos, em capacidade ociosa, o que vai trazer perda de eficiência para a empresa. Bom, uma outra estatística interessante é que 3 semanas de trabalho por ano, numa média, são perdidas com a busca de materiais indisponíveis. Ou seja, a falta de controle, a falta de conhecimento ou aplicação de técnicas que nós vamos ver na nossa disciplina podem trazer perda de tempo na busca, na procura desses materiais que precisam ser utilizados, processados, expedidos para os clientes por conta da desorganização ou da falta de controle. Uma outra estatística interessante, a gente chega a ter aí
40 a 80% do tempo de um encarregado, de um responsável por uma área de produção, por exemplo, ou de logística, perdido procurando e expedindo materiais. Então seria mais ou menos a área de produção demanda uma determinada matéria-prima, ou o cliente demanda um determinado produto, e esse encarregado, boa parte do tempo dele, ele fica procurando, verificando onde está aquele produto, aquele material, aquelas quantidades para poder atender o seu cliente interno, né, no caso da fábrica, ou externo, que seria o cliente, né? Então, a administração de materiais, né, e patrimônio, ela engloba uma série de operações que vão ser necessárias para que você possa gerenciar bem esses recursos, né? Então, essas operações, que são dependentes umas das outras, né, elas têm uma sequência importante e a gente vai ver que isso toca em algumas outras áreas da empresa, em algumas outras funções da empresa. Por exemplo, para que eu tenha um material disponível, eu preciso identificar um fornecedor. Onde está esse fornecedor? Que fornecedor é esse? Nas nossas aulas nós estaremos abordando em vídeos mais adiante como fazer isso, como administrar, por exemplo, gerenciar a compra. Uma vez que você identificou esse fornecedor, você agora vai precisar disparar todo um processo para a aquisição de um bem ou de um material, né? A partir do momento que você comprou e fechou todo esse ciclo de compras, você precisa ter uma estrutura, ter uma equipe preparada, por exemplo, para o recebimento desse material, onde você vai ter a conferência, a disponibilização desse material ou produto para um acondicionamento, né? E aí a gente chega na outra atividade, que seria o transporte interno e acondicionamento de materiais ou de bens em um determinado local, por exemplo, num armazém. O transporte durante o processo produtivo, ou seja, na gestão de materiais, você vai precisar identificar como você vai transportar, movimentar o material para que ele esteja disponível, por exemplo, para a área de produção, né? Uma determinada matéria-prima, por exemplo, vai ser processada, ou um produto que acabou de ser produzido e precisa ser movimentado ou para um estoque ou para uma área onde ele vai ser expedido para o cliente, né? Também envolve, né, uma série de atividades relacionadas à armazenagem do produto acabado. Não somente a matéria-prima, mas o produto acabado, ele, depois de produzido, ele vai precisar ser guardado para poder, em determinado momento, ser usado, ser enviado para o cliente. E ainda a questão da distribuição ao consumidor final. Então vocês podem perceber que a gestão de materiais e patrimônio, ela tem uma relação muito forte com algumas áreas como logística, produção, compras, né? E é isso que a gente vai abordar ao longo das nossas aulas durante o nosso período, ok? Bom, como eu tinha dito anteriormente, o enfoque da nossa disciplina ela é muito mais na administração de materiais, mas nós iremos abordar, mesmo que de uma forma mais geral, a administração, a gestão de patrimônio, né? Então, como a gente aborda isso, é importante a gente conceituar o que seria patrimônio para o caso da nossa disciplina, né? Então, patrimônio é um conjunto de bens, valores, direitos e obrigações de uma pessoa física ou jurídica que possa ser avaliado pecuniariamente e que seja utilizado na consecução de seus objetivos sociais. No caso de uma fábrica, de uma empresa, seria na produção de bens e serviços, né? Então, um patrimônio, ele vai estar, por exemplo, no caso de um processo produtivo, relacionado a aqueles recursos que vão possibilitar, por exemplo, a transformação da matéria-prima em um produto acabado, né? Então, recursos patrimoniais, eles podem ser instalações, né? Então, as fábricas, os centros de distribuição, né? Os prédios administrativos, todos eles podem ser considerados como instalações.
equipamentos, né? Então, desde maquinário, né, que vai ser utilizado para produção, computadores, né, ferramentas, dependendo dessas ferramentas, elas são utilizadas na área administrativa, mas nós temos especificamente as ferramentas, que é outro tipo de patrimônio que vai ser utilizado também no processo produtivo. Prédio, de uma forma geral, muitas das vezes, não são nem utilizados para o processo produtivo ou pela empresa, mas como forma de investimento. Então esses prédios também eles podem ser considerados como patrimônio, como recursos patrimoniais. Nós temos terrenos, por exemplo, que a empresa possa adquirir para um uso futuro, né, ou ainda para um determinado possível investimento. E nós temos também como exemplo jazidas, né? Então existem empresas, por exemplo, que têm jazidas de minério de ferro, que são utilizadas até mesmo para compor a cadeia produtiva da empresa, de forma a utilizar o minério extraído dali como matéria-prima para a fabricação, por exemplo, de aço. Ok? Bom, uma coisa importante que a gente tem que destacar é que a gestão de recursos materiais e patrimoniais busca a melhoria da qualidade e da eficiência. E aqui é bom a gente fazer uma distinção. O que seria qualidade, né? Tudo aquilo que está relacionado à satisfação de quem está sendo atendido pela área que administra esses recursos, né? Então pode ser a satisfação da área de produção, que utiliza as matérias-primas recebidas, pode ser a satisfação do cliente com relação ao nível de serviço da entrega de um determinado produto, né? A qualidade na administração de materiais e de patrimônio também vai influenciar na própria qualidade do produto. Se você compra mal um determinado material que vai ser usado, se você armazena de forma inadequada, se você movimenta de forma inadequada, você pode estar contribuindo para que a qualidade dessa matéria-prima ou desse produto se deteriore e com isso você não tenha um produto acabado, entregue ao cliente de maneira adequada. Quando a gente fala de eficiência, a gente já está falando do uso de recursos e a gente já adianta que a eficiência ela é inversamente correlacionada aos custos. Então, quanto maiores são os seus custos para movimentar, para armazenar, para gerenciar a área de materiais e de patrimônio, menor é a sua eficiência. Então você tem que pensar numa forma de buscar a melhoria da qualidade e ao mesmo tempo ter uma eficiência mais alta, ou seja, custos mais baixos. E esses custos podem ser traduzidos em tempo, mão de obra, em outros recursos que a gente abordou nessa aula, né? Então, quanto maior a intensidade de uso de recursos para um menor resultado, você está tendo uma perda de eficiência. E como a gente fala que a gestão de recursos materiais e patrimoniais ela é voltada, ela busca a melhoria da qualidade e eficiência, a gente pode recorrer a um conceito simples, porém bastante aplicável e interessante, que é o do ciclo PDCA. Para quem não se lembra, o ciclo PDCA ele é composto por grupos de atividades relacionadas a planejamento, a execução, ao controle, né, a checar o que você está executando e agir corretivamente caso alguma coisa saia do padrão. Então, esse ciclo ele pode ser utilizado e aplicado para quem atua na gestão de recursos materiais e patrimoniais, né? Ou seja, no planejamento você vai localizar problemas, estabelecer planos de ação, pensar em como melhorar a sua qualidade, em como melhorar a sua eficiência. Na execução, você vai colocar em prática tudo aquilo que você estabeleceu no seu planejamento. Mas você precisa, ao mesmo tempo, checar, controlar, avaliar se o que você executou está saindo conforme o planejamento, ou se não ocorreu nenhuma variável
interveniente em que você teve que mudar o rumo e possivelmente, né, você pode ter um resultado diferente daquilo que se tinha planejado. Então, nesse caso, você verifica se atingiu metas, acompanha indicadores, por exemplo, de desempenho e com base nessas métricas você pode propor, por exemplo, ações corretivas, né, para corrigir o insucesso ou ainda você padronizar, treinar os funcionários naquilo que você obteve sucesso. Então, o ciclo PDCA ele fica como um pano de fundo para a gestão de materiais e patrimônio, onde você sempre vai estar percorrendo todas essas etapas do ciclo, de forma que, ao chegar na última, que seria de agir corretivamente, você inicia um novo processo para que haja sempre a melhoria contínua aí do seu processo de gestão de materiais. Então, para fechar, nós verificamos que a tarefa de administrar os recursos materiais e patrimoniais, ela é uma tarefa importante para quem atua na área de operações. E a gestão desses materiais, desse patrimônio, vão dar base para que outras áreas da empresa, como a área de compras, como a gente colocou aqui, a área de produção, a área de logística, tenham sucesso e com isso você também traz um resultado mais adequado para a empresa, aumentando sua eficiência, melhorando a sua qualidade. Ok? Então, é isso que a gente tinha para passar na nossa aula de hoje. Não esqueçam dos links importantes para a nossa disciplina que estão disponíveis no cronograma, né? Então, acesse o blog da nossa disciplina, o canal do YouTube, se tiver alguma dúvida, envie e-mail para o professor, né? E não se esqueça de desenvolver aquele método de aprendizagem que nós falamos na nossa primeira aula, né? Assista os vídeos, leia os textos de referência, faça os testes de conhecimento. Se tiver alguma dúvida, retorne, procure uma outra fonte de consulta e estaremos disponíveis também para tirar essas dúvidas, como já dito anteriormente. Então, agradeço a todos, muito obrigado mais uma vez pela atenção e bons estudos a todos. Até o nosso próximo vídeo.